Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, com a nossa aula semanal sobre estudos corânicos. Nossa aula de estudos corânicos. Nós começamos e falamos sobre o começo da Surat al-Baqarah. Lembram? Falamos de alguns versículos, pulamos alguns versículos. Hoje, e nas aulas seguintes, iremos tratar do maior versículo do Alcorão. Maior, eu não estou falando em quantidade de palavras. Maior, eu não quero dizer o tamanho do versículo. Maior em seu sentido que seu significado. É o maior versículo do Alcorão. Se você quiser, pode dizer, é o versículo mais importante do Alcorão. Maior versículo do Alcorão. Né? É um versículo que acho que quase todos os muçulmanos sabem, já memorizaram esse versículo. É um versículo só que nós vamos falar hoje. Esse versículo é chamado Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. O versículo do trono. Nós vamos falar hoje do versículo do trono. Surat al-Baqarah, Surat 2. Sura 2, versículo 255. 255. Tá ok? Esse versículo é de tão importância para nós muçulmanos que certa vez, de onde nós tiramos a importância desse versículo? O profeta tinha um companheiro chamado, o apelido dele era Aba Mundhir. E o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez perguntou para ele: ó, Aba Mundhir, você sabe qual é o maior versículo do Alcorão? Ó Aba Mundhir, você sabe qual é o maior versículo do Alcorão? O Aba Mundhir diz o seguinte, ele ficou em silêncio, depois ele pensou, ele falou: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Leu os primeiros versículos do versículo 255, que é o versículo do trono. O profeta bateu no seu peito e disse assim: parabéns pelo teu conhecimento, ya Aba Mundhir. Liyahnika al-ilm, ya Aba Mundhir. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala الصحابي الجليل أبا منذر كان كنيته أتدري أي آية أعظم من كتاب الله. Você sabe qual é o maior versículo do livro de Allah? Então Abu Mundhir disse: é o versículo do trono. Leu o versículo. O profeta de Allah falou: parabéns pelo seu conhecimento. Noutra história famosa, conhecida, o Abu Huraira, companheiro do profeta. Certa vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam deixou Abu Huraira cuidando do bem público, vamos dizer assim. Naquela época, tudo que era conquistado como espólio de guerra, ou era doação, ou era caridade, ou era zakat, era tudo guardado numa casa e tinha um responsável que ele distribuía para as pessoas que precisavam, né? Então o Abu Huraira ficou encarregado de cuidar, né, aqueles bens, cuidar tudo aquilo que era caridade, zakat, para distribuir para as pessoas que necessitavam. O Abu Huraira ficou cuidando daquilo, companheiro do profeta Muhammad. Chegou então um homem, uma aparência muito velha, muito pobre, a roupa toda esfarrapada, e disse: Abu Huraira, chamou pelo nome dele, eu estou muito pobre, estou passando necessidade, tenho muitos filhos, não dá para você adiantar para mim a distribuição aí? Seria distribuído nos outros dias, né? Essa caridade, essa ajuda humanitária. Esse homem falou: Abu Huraira, não dá para distribuir para mim, só para mim, um pouco disso que foi reunido para distribuir para os pobres, já que eu sou pobre também, só que eu não posso esperar. Não dá para adiantar para mim? O Abu Huraira disse: eu não posso, porque não é meu, não sou eu quem distribui, eu só estou cuidando
disso daqui, só estou cuidando disso, não é meu. Então o homem se queixou, falou, mas eu tenho filhos, não vai faltar nada, já é para mim. Foi levando a borroleira na conversa, até que a borroleira foi lá, separou o que era para dar para ele. Comida, né? Comida, roupa, essas coisas. Separou e deu para ele. No outro dia, mas o borroleiro ficou com aquilo na cabeça. Né? Eu não posso fazer isso, né? Daí no outro dia veio o homem com a mesma história, o borroleiro, não dá para separar um pouco daquilo que vai ser distribuído para mim antes de todo mundo. O borroleiro, não posso, você veio ontem, falou que era a última vez e não sei o que, e o dinheiro não é meu, isso aqui não é nada meu, só estou cuidando. Até que o homem, ganhou a borroleira no papo, levou a borroleira pegou e distribuiu para ele. O borroleiro ficou pensando, mas eu não posso, o dinheiro não é meu, essa propriedade aqui não é minha, essa comida, essa roupa aqui não é minha, eu não posso distribuir para quem eu quiser, eu nem sei quem merece e quem não merece. Ficou na terceira vez, terceiro dia veio o homem com a mesma história. O borroleiro disse para ele, você não pode fazer isso comigo, isso aqui não é meu, eu só estou cuidando, por que você não volta mais aqui? O homem disse assim, você quer que eu não volte nunca mais aqui então? O borroleiro, não volta mais aqui porque eu estou traindo a confiança, é só para mim cuidar, eu fiquei com pena de você e dei para você aquilo que as pessoas iriam ganhar também. O velho então disse assim, a borroleira, se você ler o versículo do trono, nunca mais eu vou voltar aqui. O borroleiro disse, é? Então o borroleiro na hora leu o versículo do trono. Passou outro dia, o homem não apareceu nunca mais. O borroleiro foi lá contar para o profeta a história, falou, mensageiro de Deus, aconteceu isso. Eu estava cuidando daquela doação que era para ser distribuída, veio um homem pedindo para mim e eu dei para ele. Eu sei que eu não posso dar, mas eu dei. Até que o homem falou para mim que ele não iria mais voltar, né? Desde que eu lesse para ele o versículo do trono. O profeta olhou para ele, surpreso, e disse, a borroleira, e ele não voltou nunca mais. O borroleiro disse, não, ele não voltou para ser profeta de Deus. O profeta falou, e ele nunca mais vai voltar. Falou, por quê? Ele me ensinou o versículo, disse que se eu lesse o versículo do trono, não ia mais voltar. O que o profeta disse? Sabe quem era aquele homem, a borroleira? Quem era o profeta de Deus? Aquele homem era o Satanás. Aquele homem era o Shaitã. O mentiroso falou a verdade. O profeta de Allah disse, o mentiroso falou a verdade. Que se você lesse o versículo do trono, ele nunca mais iria voltar. Essa história está no Sahih Bukhari. É a história que o Abu Huraira, então conhecida, nessa história conhecida, que ele leu o versículo do trono, o Shaitã nunca mais apareceu na frente dele. Outro hadith diz assim, Man qara ayat al-kursi fi duburi kulli salati maktuba lam yamna'uhu min dukhul al-jannah illa an yamut. Quem ler o versículo do trono após cada oração obrigatória, nada o impede entre ele e o paraíso está somente morrer. Quem ler o versículo do trono após toda oração obrigatória, né, nada o impeça de entrar no paraíso. Nada irá impedi-lo de entrar no paraíso. Só ele morre e entra no paraíso. No outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: quem ler o versículo do trono ao amanhecer estará protegido por Allah e o Satanás não irá se aproximar dele até o anoitecer. E no outro hadith fala: e quem ler o versículo do trono ao anoitecer estará na proteção de Allah e o Satanás não irá aproximar-se dele até o amanhecer. Quem ler o versículo do trono. Então o versículo do trono, a importância dele primeiro. O versículo do trono, nós vamos falar dos significados dele, mas o versículo do trono é um versículo que é uma proteção. Quem ler assiduamente o versículo do trono, ele está protegido do Shaitan, do Satanás. Está protegido dos jinn. Está protegido de toda a maldade. Por isso, às vezes, a pessoa diz assim, estou vendo vulto aqui em casa, estou vendo algo se mexer, eu estou vendo isso e aquilo, né? Eu estou vendo assombração. Por isso, a pessoa fica assim, enxergando a assombração, achando que tem assim uma entidade perto dele, pode ter certeza. Leia o versículo do trono. Porque se for Shaitan, se for um jinn, se for uma coisa ruim assim, irá fugir. Irá fugir. Não estará presente naquele local. Até essa pessoa que se fulano, pode ser que ele está com olho grande, alguém botou inveja nele, olho grande, olho gordo, né? Pode ser que um jinn, sei lá, fizeram um feitiço para ele, né?
Saiba, se você ler o versículo do trono, se for coisa de djinn, se for o trabalho que fizeram, se for coisa do shaitan, se você ler o versículo do trono, irá proteger. Se continuar os sintomas, saiba daí que não é problema do djinn, do shaitan, é da cabeça da pessoa. Então nós aprendemos, nós lemos após cada oração, ensinamos nossos filhos o versículo do trono. Porém, tudo isso que eu falei agora só vai ter efeito na vida da pessoa se ela, quando ler, acompanhar o significado daquilo que ele está lendo. O que eu quero dizer? O versículo do trono, que está no Alcorão, versículo 2, versículo 255 da Surata 2, protege contra o shaitan, protege contra os djinn, protege contra o fantasma, protege contra tudo. É uma proteção de Allah. É uma proteção de Deus, o versículo do trono, contra tudo e para tudo. Porém, só vai trazer efeito quando a pessoa ler esse versículo, acompanhar o significado que está lendo. Né? A pessoa compreender o que está lendo. A pessoa entender aquilo que ela está recitando. Porque muitas casas, até lojas, as pessoas pegam o versículo do trono, põe num quadro bonito e põe na porta de casa achando que isto vai proteger. Não é assim. Não protege, não. Não é um quadro do versículo do trono que protege. Não. O que protege é ler, compreendendo o seu significado e acreditando no seu significado. Imagine uma pessoa que ela está doente, vai para o médico dá uma medicação para ela, e ela, em vez de tomar essa medicação da forma correta, porque não adianta tomar a medicação de qualquer jeito, tem que tomar a medicação da forma correta. E ela, em vez de fazer isto, ela pega a caixa do remédio, deixa pendurado na porta de casa. Ou põe no bolso o remédio, em vez de tomar. Ou pega, faz uma correntinha e deixa assim o remédio pendurado. Que efeito vai ter? Ninguém vai fazer, só um doido. Igual muitas pessoas acham assim, se eu ler o Alcorão eu estarei protegido e orientado por Deus. Só se você ler aquilo com fé, convicção e certeza, entendendo e compreendendo o seu significado. Senão, não tem efeito algum. Em todo o Alcorão é assim. Bom, o versículo do trono, a importância que ele tem, vê que o profeta de Deus ele diz qual versículo de Deus é melhor. Será que nós podemos dizer este versículo do Alcorão é melhor que o outro? Será que eu posso dizer esta surata do Alcorão é melhor que a outra? Bom, olha só que o sábio chamado Ibn Taymiyyah, ele disse: a preferência de um versículo do Alcorão sobre o outro, ou de uma sura, um capítulo do Alcorão sobre outro capítulo, não quer dizer que essa palavra de Deus é melhor do que esta, porque ambas palavras vieram de Deus. Mas significa que o conteúdo tem sua importância de acordo com aquilo que está tratando. Por isto que a sura Qul Huwallahu Ahad é a melhor das suras. Em que sentido? Fala somente de Deus. E o versículo do trono só fala dos atributos dos nomes de Deus, que nós vamos ler agora. O versículo do trono começa dizendo assim, vamos ver frase por frase. Começa assim, pode ser, eu acho que esta aula vai ter que ser dividida em duas partes, mas vamos tentar resumir sem perder o conteúdo. O versículo do trono, com a tradução do professor Samir Al-Hayek, é a tradução que eu uso sempre, porque eu uso essa tradução porque eu estou acostumado com ela, tá ok? Diz assim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, não há divindade além dele, o vivente e o autossubsistente. Assim está a tradução. Allah. O versículo começa com o nome Allah. Allah é o nome próprio da divindade. Nós falamos rapidamente, mas não falamos completo. Allah não significa
Deus em árabe? Sabia? Deus ou divindade em árabe significa ilah ou al-ilah. Allah é o nome próprio da divindade. O nome próprio de Deus, vamos dizer assim, é Allah. Tá? Allah é o nome próprio da divindade, do Criador absoluto e a origem de tudo dos céus e da terra. Tá? Allah, Deus, Allah. La ilaha illa huwa. Esta é a frase do monoteísmo. La ilaha illa huwa. A frase do monoteísmo, ela começa com uma negação e termina com uma afirmação. Em árabe, la ilaha significa não há, não existe, não tem. Ilaha é tudo aquilo que é adorado. É traduzido em português como divindade, né? Nas traduções em português aparece como divindade. Porém, a origem da palavra ilah é tudo aquilo que é adorado. E uma divindade é adorada também. Começa com uma negação. Não há divindade. Ilah, exceto ele. Ele quem? Allah. Dizer la ilaha illallah é diferente de dizer que Deus é o único. La ilaha illallah significa não há divindade, entre parênteses agora, que mereça adoração a não ser Allah. Muitas vezes você encontra escrito Allah, la ilaha illallah significa só há um Deus. Não quer dizer isto. Ou às vezes está escrito assim, não há outro Deus a não ser Allah. Também não quer dizer isto. Não há outra divindade a não ser Allah. Está incompleta essa informação. Vou explicar. Existem, por acaso, existem outras divindades? O sentido da palavra ilah, aquilo que é adorado. Existem outros deuses? Vamos dizer assim. Existe, por acaso, outras divindades que as pessoas tomaram como deuses? Qual elas se adoram, temem, têm esperança, confiança, imploram, pedem ajuda e socorro? Existem outras divindades que as pessoas tomaram para si como deuses em vez de Allah? Existe. As pessoas tomam anjos como divindades, tomam profetas como divindades, tomam sábios como divindades, tomam objetos como divindades. As pessoas tomam várias coisas como um ilah. Então a palavra ilaha significa divindade ou aquilo que é adorado. La ilaha significa então não há divindade no sentido que não há divindade que mereça ser adorado de verdade, a não ser Ele, Allah. Huwa quer dizer Ele. Ele, Huwa, esse pronome, né? Ele não é nome de Allah. Ele não é nome de Allah. Muitas pessoas, daí alguns grupos, é um erro, para não dizer desvio, né? Se eu falar desvio, o pessoal vai ficar, né? Mas dizem que o nome de Deus é Ele. Em vez de ficar falando Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, em vez de ficar recordando o nome de Deus, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou, ficam falando Huwa, Ele. Não, Ele não é nome de Deus. كثير من الناس هذا جهل منهم مع حسن نيتهم يتصور أن الضمير هو من أسماء الله. لا، الضمير هو ليس من أسماء الله. ثم بدل أن يذكرون الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر يقولون هو. لا، هذا ليس بدعاء
ولا نداء ولا شيء جهلا منهم. Muitas pessoas, por ignorância, acham que ele, Rua, é o nome de Allah. Não, ele não é o nome de Allah. Não é nenhum atributo de Allah. Então, em vez de ficam umas pessoas ignorantes, ficam fazendo zikr dizendo Rua, 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 Rua. Em português seria ele. Imagina as pessoas reunidas numa mesquita falando todo mundo junto. Ele. Isso não é súplica, não é mencionar o nome de Deus ou nada. É um desvio, né? Então Allah, o versículo do Corão fala, Deus, Allah, não há divindade a não ser Ele. La ilaha illa huwa. Não há divindade que mereça adoração, exceto Ele. Quem é Allah? Essa é a frase do monoteísmo. Essa frase tem seu peso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qala la ilaha illallah khalisa min qalbih dakhala al-jannah. Quem falar la ilaha illallah com sinceridade em seu coração entrará no paraíso. Entrará no paraíso. E disse também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Aquela pessoa que sua última frase desta vida for la ilaha illallah entrará no paraíso. É um hadith conhecido, narrado nos livros de Sunan, que é a história do profeta Moisés, Musa, alayhi salam, que Moisés, né, disse assim: ó Allah, me ensine as frases, aquelas que eu possa te adorar e te invocar, e que ninguém antes te invocou, e que ninguém antes pôde celebrar essas palavras a ti. Allah, então Deus disse: ó Moisés, diga la ilaha illallah. Moisés disse então: Ya Allah, kullu ibaduka yaquluna la ilaha illallah. Todo mundo fala la ilaha illallah. Eu quero uma frase específica para mim, para que eu possa te adorar, te louvar, te engrandecer. Allah disse ao Moisés: diga la ilaha illallah. Moisés disse: oh Allah, eu quero, todo mundo fala, eu quero algo só para mim. Allah então no sétimo céu disse: Ya Musa, se eu colocasse as-samawati sab'a wal aradin, se eu colocasse os 7 céus, o firmamento e as terras numa balança, e la ilaha illallah noutra balança, la rajahat la ilaha illallah. Essa frase la ilaha illallah seria mais pesada ainda do que os céus e a terra. A pessoa entra no Islã dizendo la ilaha illallah. E quem a sua última frase na sua vida for la ilaha illallah, entrará no paraíso. A frase la ilaha illallah, quem fala sabendo o seu significado, vivendo de acordo com o seu sentido, essa pessoa merece o paraíso. É digna do paraíso. La ilaha illallah significa então, não há divindade que mereça adoração de verdade a não ser Allah. Repita comigo: La ilaha illallah. Então o versículo fala: Allahu la ilaha illa huwa. Allah, não há divindade que mereça adoração a não ser Ele. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu significa o sempre vivo. Al-Hayy é o sempre vivo. Porque ele é o primeiro. Não veio nada antes dele. Tudo que existe após ele, tudo que existe, só existe porque Allah deu vida e criou ele. Al-Hayy é aquele que é o sempre vivo. Ele sempre existiu. E ele é a origem da existência de tudo. O céu, o sol, a terra, os planetas,
os seres, todos eles só existem, a sua existência é chamada de vida, só tem uma vida, não estou falando vida biológica, mas a sua existência é chamada de vida, a vida deles, quer dizer, a existência, só existe porque o Hayy, Allah, o Hayy, o sempre vivo, fez eles existirem. O nome Al-Hayy é muito importante. O nome Al-Hayy é muito grande. O nome Al-Hayy tem muitos significados. O nome Al-Hayy é um dos maiores nomes de Allah. Allahu la ilaha illahu Al-Hayy, o sempre vivo, o todo vivo, ou seja, ele sempre existiu. A sua existência, a sua vida, é a origem da existência e a vida de tudo. Tudo que existe e que existiu e o que há de existir só existem porque teve alguém, algo antes que originou a ele. Então, Allahu Al-Hayy. Al-Qayyum, em árabe foi traduzido aqui como o autossubsistente. A vida de Allah é absoluta. Ele é Al-Hayy, é o vivíssimo. É o sempre vivo. E tudo que vive depende dele para viver ou para existir. Al-Qayyum, Al-Qayyumiyya. Al-Qayyum significa que ele deu a vida e manteve elas. Allah criou os humanos, não somente criou os humanos, mas criou os humanos e manteve e sustentou, manteve eles existindo. Então são duas coisas, Al-Hayy e Al-Qayyum. Al-Hayy é o que deu a origem. O Al-Qayyum é que mantém. E tudo que Allah deu a origem e mantém, um dia vai terminar, vai acabar. Por quê? Porque quem é o Hayy de verdade? Allah. Quem é o Qayyum de verdade? Allah. Tudo que existe, que está vivo, que tem uma vida, toda a existência que vive e só continua vivendo porque Allah é o Hayy, de origem, e o Qayyum, que mantém e sustenta até um término pré-fixado. Os céus, a terra, os humanos, as criaturas que vieram antes dos humanos, as criaturas do fundo do mar, no céu, os anjos, tudo isso que Allah criou, um dia vai terminar. Tudo que Allah criou, tudo que Allah deu vida, e Allah o mantém, um dia vai terminar. Por quê? O eterno e o para sempre é somente Allah. Al-Hayy, Al-Qayyum. Então quando você se põe para rezar, depois da reza você fala Allah, o nome próprio de Deus. Não há divindade que mereça adoração a não ser Ele. Ele é Al-Hayy. Ele é, subhanahu wa ta'ala, é um vivente, tem a vida infinita. E ele, além disto, sempre tem a vida infinita, ele que deu origem à vida para tudo que existe. Al-Qayyum é autossubsistente, não necessita de nada para existir. Não precisa de ninguém para existir. Não criou os humanos porque precisa dele. Não mandou uma religião, não mandou rezar e jejuar, não faça isso e faça aquilo, porque ele necessita. Não. Allahu al-Qayyum. Autossustentável, autossubsistente. Tudo. Em vez dele, tudo que existe não tem vida própria. Foi Allah que deu. E só se mantém porque Allah o mantém. Quando você lê o versículo, fala Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum, significa isto. Queridos,
Nós vamos continuar esta sura, esse versículo, na aula que vem. Nos encontramos na próxima aula com o versículo do trono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.